Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no capítulo 23 do livro de Salmos. Salmos, capítulo 23. Salmos, capítulo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Obrigado, Pai, por esta palavra. E dá-nos essa consciência, cria em nós essa consciência de ovelha. Nós precisamos ter esta compreensão. Livra-nos de não entendermos o teu propósito para com a nossa vida. Livra-nos de ficarmos fora do foco. Tenha misericórdia de nós. Derrama sobre nós a tua graça. E ajuda-nos, ó Pai, a nos enxergar, a nos ver como aquilo que o Senhor nos criou, como tuas ovelhas. Faça isso nessa noite aqui, para que o teu milagre aconteça na nossa vida. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. É muito interessante que a palavra de Deus use a figura da ovelha para descrever o nosso relacionamento com o Senhor. Quando Davi escreveu esse salmo, é claro que ele já era um adulto, e é lógico que ele está contando parte da sua história, porque ele está fazendo menção do seu relacionamento com Deus e traçando um paralelo, fazendo uma relação entre como é o relacionamento com Deus e como era o tratamento dele como pastor das ovelhas. Em rápidas palavras, a ovelha é um animal muito frágil. Eu vou falar aqui o que todo mundo já sabe, de cor e salteado. Mas o que eu gostaria que a gente estivesse reavivando em nossa mente essa condição, a condição de ovelha. É por perder essa visão de quem nós somos, que muitas vezes vamos ficar fora do propósito de Deus, porque não agimos como nós deveríamos agir, de fato, como Deus quer. A ovelha é um animalzinho frágil, ele é o último na cadeia alimentar. Isso significa o seguinte: ele não tem defesa nenhuma própria. A ovelha não tem nenhum mecanismo de defesa próprio, nenhum. Ela é completamente vulnerável. Tem uma dificuldade visual impressionante. A partir dos 20 metros, a sua miopia impede de perceber com clareza e discernir com clareza as imagens. Ela tem uma dificuldade de viver só, não consegue, não vive só. Ela é completamente dependente. Esta é a ovelha. Esta é a imagem que Davi está aqui colocando, e ele se colocando como uma ovelha, que eu creio que esse é o desejo de Deus para cada um de nós. É interessante que muitas vezes no mundo cristão, o povo de Deus tem usado outros modelos para descrever a sua identidade, mas que não da ovelha. A gente vê comumente pessoas falando em águias, voando como águia, sendo como leões e outros animais, mas muito longe da ovelha. E quando nós olhamos para o Evangelho,
o verdadeiro pastor, o supremo pastor, ele se apresenta como pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele não usa outra figura a não ser a ovelha. E o próprio Senhor Jesus foi identificado como o cordeiro, não é nem como ovelha adulta. Agora veja você, se uma ovelha adulta tem toda essa dificuldade, todos esses limites, veja o que acontece com um cordeirinho, completamente vulnerável, completamente inocente, inofensivo. Então, quando nós temos essa consciência de que nós somos ovelha, que não somos outra coisa a não ser ovelha, aí você sente a necessidade de um pastor. Enquanto nós não tivermos a compreensão e a consciência de que eu sou ovelha, enquanto isso não ficar claro em mim, eu não necessito de um pastor, porque só ovelhas precisam de pastor. E quando o nosso coração começa a entender isso e compreender isso, de que eu sou vulnerável, eu preciso andar em grupos, tem que ter alguém cuidando de mim, tem que ter alguém perto de mim, tem que ter alguém me mentoreando, me monitorando, me acompanhando, que eu não posso permitir que a soberba, que a arrogância, que a prepotência venha dirigir a minha vida, porque essas são claramente características não de uma ovelha, mas de um outro animal qualquer. Então nós podemos olhar para esse texto e ter uma percepção da perspectiva da ovelha. E como ovelha, a gente pode chegar para o Senhor e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E esse nada me faltará não está se falando aqui de desejos. Sim, porque existem duas listas importantes na vida de cada um de nós: a de desejos e a de necessidades. Normalmente a de desejos, elas são longas, mas as de necessidades, elas são extensas. Desejos é tudo aquilo que eu e você sonhamos e queremos e desejamos, mas que nós podemos lutar e trabalhar. E quem sabe, se Deus quiser, Ele te dá ou não. Agora, a necessidade é aquilo que ocupa o nosso coração. Necessidade é aquilo que arranca o nosso sono. Necessidade é aquilo que nos faz levantar de madrugada, por exemplo, e ler Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei. Ou 29:11-13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma ovelha precisa de um pastor para cuidar dela, para que nada falte, para que todas as suas necessidades sejam supridas. Oxalá nessa noite o Espírito Santo de Deus possa falar com cada um de nós, para que a gente se enxergue como ovelha, e cada ovelhinha indo individualmente, pessoalmente, à presença do pastor, do nosso pastor, do bispo das nossas almas, como diz Pedro, do pastor das nossas almas, e buscar nele todas essas bênçãos que só vêm para nós em forma de graça. É gratuito. Isso aqui é pura graça, não é meritória, não é nada. Nenhuma ovelha pode alcançar isso. Nenhuma ovelha pode construir isso. As ovelhas ganham isso de graça, quando ela se entende, se enxerga como ovelha e faz dele o seu pastor. E é por isso que nós temos no verso 2, por exemplo: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Claramente falando de provisão e suprimento. Claramente esse Deus está querendo suprir as nossas necessidades e prover. É dele que vem a provisão. Por mais ansioso que eu e você estejamos, nunca vamos encher a nossa despensa com coisa alguma, porque a ansiedade em nada contribui, muito pelo contrário. Agora, a paz interior, que vem desse descanso, a paz interior, fruto dessa confiança de que tem alguém cuidando de nós,
E esse alguém que cuida foi o que criou, então o que criou também sustenta, dá sustentação, suprimento, trazendo paz e descanso para cada um de nós. Essa dependência, essa consciência de que o pastor cuida. Como também já foi falado aqui hoje à noite. O importante não é onde, o importante é com quem nós estamos fazendo essa viagem. O importante é saber quem é o pastor. Eu me lembro de uma vez que eu fui numa fazenda, passar um final de semana, falo isso rapidamente em 2 linhas, e no outro dia cedo de manhã eu vi que os meninos iam lá no curral das ovelhas para deixá-las ir em direção ao pasto. Eu queria saber como é que eles faziam isso. Quando eu cheguei, pedi licença para eles, menininhos, de 7, 8 anos, 3. E os garotinhos me deixaram passar, e eles abriram a porta do aprisco. Quando eu me apresentei às ovelhas, elas todas correram para um canto. Todas. E os 3 meninos, um olhou para o outro, dizendo... Percebi que eu estava atrapalhando muita coisa ali. Aí, de repente, eu saí. Ele disse, elas não vão sair? Perguntei para eles. Falaram, se o senhor pudesse sair da porta, aí eu acho que elas vão sair. Eu peguei e saí, fiquei até meio acanhado, fiquei com um canto ali. Os meninos saíram uma distância longa e deram um gritinho lá. Ô! Ô! Sabe o que aconteceu? Uma por uma, em fila indiana, todas saíram. Sabe o que é isso? Você reconhecer a voz do seu pastor e saber quem é que cuida de você e que percebe o estranho. A nossa ansiedade, ela só teria motivo se o nosso pastor fosse um estranho. Mas não é um estranho que está cuidando de mim e de você. Portanto, não há razão para ansiedade, para medo e para inseguranças, porque Ele é o nosso pastor. E nele está a nossa confiança. No verso 3, diz o texto, restaura-me o vigor. Ele quer restaurar, trazer ânimo novo, levantar a nossa cabeça. Não adianta a gente falar para os outros qual é o nosso drama, que nós estamos desanimados. Sabe qual é o caminho? É ir para o pastor. Ele revigora, ele traz o vigor. Só pastor entende de ovelha. Ovelha não entende de ovelha. Por isso nós estamos aqui em 4 pastores, mas é claro que você entende que é apenas uma classificação meramente humana. Porque nós 4 aqui também temos consciência que nós somos ovelhas. Então, portanto, nós estamos falando de um pastor. Quando a Bíblia fala que nós temos que ir para o pastor, não está se referindo a mim ou qualquer um dos meus colegas, está falando do pastor supremo. Como nós precisamos aprender isso, essa codependência desse pastor? E continuando ainda no verso 3, diz, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Essa questão do direcionamento, da direção pessoal. É um pastor que dirige a minha vida, é Ele que dirige a minha vida. É Ele que dá o norte, que mostra o traçado, que me põe no prumo. Se nós pudéssemos criar essa consciência de total dependência e de não assinalar nada na agenda sem antes auferir e conferir e conversar com o nosso pastor. Com o nosso pastor. Aquele que de fato tem o mapa do dia inteiro na mão. Aquele que sabe tudo o que vai acontecer. Aquele que tem a visão do quadro inteiro, da minha vida e da sua vida. É com Ele que nós temos que buscar. O verso 4, o texto diz que mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu ande por um vale cuja sombra é a morte, mesmo que eu ande por um vale onde a morte faz uma sombra enorme, gigantesca, eu não temerei perigo algum, por causa de uma coisa fantástica: a minha segurança está no Senhor. Ele é a minha segurança está nele, não está na minha capacidade, não está na minha experiência, não está nos meus contatos, nas minhas relações, não, apenas numa coisa, está nele. Eu dependo dele, eu só estou vivo por causa dele, eu só estou em pé por causa dele. Essa consciência de total dependência do Senhor
Não é maravilhoso isso? Verso 5 diz: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Essa honra desse pastor, sim, porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Toda aquela pessoa que depende de Deus, ela está honrando a Deus. E Deus honra todos aqueles que dele dependem. Deus jamais vai abandonar uma ovelha, jamais. Jamais vai deixar uma ovelha só e abandonada. Jamais você ficará sozinho, ainda que muitas vezes eu e você tenhamos a sensação de solidão. Eu acho que muitos de nós aqui já tivemos. O Senhor Jesus, quando estava na cruz, disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Se o grande Deus, o grande Pai, um dia permitiu, ousou a expor o seu filho, por que eu e você não passaríamos pela mesma prova? Mas é exatamente aí que entra a confiança e a fé de um Deus que honra e que sabe o que está fazendo e que tem um controle. Ele nos unge, Ele derrama uma unção sobre nós, que não é sobre alguns, não é sobre uma tropa de elite, não é sobre alguns especiais. Essa unção é sobre toda a ovelha dele. Toda a ovelha do Senhor recebe essa unção que vem dele. Unges minha cabeça com óleo, que se fosse na figura do pastor, talvez seja para proteger de insetos, etc. Óleo esse que também é usado para curar enfermidades. Adiante ele diz: o meu cálice transborda. O que significa isso? Senão a ideia de um coração. Um cálice como se fosse um coração, recebendo essa graça, alegria do Senhor o tempo todo, ao ponto de transbordar. Ou seja, não apenas eu serei abençoado, não apenas eu experimento essa graça, essa glória, essa misericórdia, a presença de Deus na minha vida, mas também aqueles e aquelas que comigo convivem vão começar a experimentar isso, porque o cálice transborda, não fica só para mim. Outras pessoas serão impactadas pela presença desse pastor, de modo que quando eu tenho a consciência de que ele é o meu pastor, pessoas ao meu redor, que orbitam ao meu redor, serão abençoadas, beneficiadas, porque eu e você ousamos abrir mão de tudo e nos tornarmos apenas ovelhas. E tudo isso acontece. Agora, se fosse uma outra figura, aí não precisa de ajuda. Não precisa de ajuda. O cordeiro é aquele que faz a diferença. Aqui no centro, no Parque de Exposições, Governador Ney Braga, um cavalo caríssimo estava estressadíssimo por causa da viagem, veio para a exposição e querendo arrebentar tudo, não sabiam o que fazia. Até que chegou um peão desses de sítio, com um cordeirinho no colo. Você sabe o que ele fez? Abriram a porta e colocaram o cordeiro lá dentro. Sabe o que aconteceu com aquele animal? Ele imediatamente se acalmou. Imediatamente ele se acalmou. Pela entrada do cordeiro dentro do mesmo ambiente. É isso que acontece. É isso o que acontece quando nós nos prostramos diante do Senhor. A pomba do Espírito Santo pousa sobre cordeiros. Não é sobre touros e nem quartos de milha. É apenas sobre cordeiros. E esta deve ser a nossa condição. Fechando o salmo, o salmista diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor, ou eu viverei na presença do Senhor para todo sempre. O que é isso a não ser esperança? Quem promete é fiel. E ele mantém a esperança. Já pensou o que é isso? Entrar pela porta das ovelhas, andar com o pastor o trajeto inteiro e chegar num lugar com ele para toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nessa noite. Amém.